Como foi falado, quando o legislador constituinte previu as espécies tributárias, né, novamente, imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais, né, eu vou tirar deste meio aqui três possibilidades, tá? As taxas, a contribuição de melhoria e empréstimo compulsório, porque elas não se confundem com as outras duas e nem sequer se aproximam, tá, ok? Porque cada espécie tributária, como eu falei, isso eu precisaria de uma outra dinâmica para poder explicar isso, cada uma delas tem um propósito no contexto da arrecadação. Então eu vou ficar com duas que é a que mais impactam sobre a vida das empresas e dos cidadãos. Os impostos e as contribuições sociais, de uma forma geral. Então essas duas espécies tributárias incidem sobre um vasto campo de incidência, vamos dizer o seguinte. Ela tem um vasto campo de incidência, não que ela incide, ela possui, elas duas, né, possuem um vasto campo. Então o legislador constituinte, quando previu essas espécies, entregou os campos, né? Sobre operações industriais, sobre negócios mercantis, sobre prestações de serviços, sobre receitas e resultados, sobre patrimônio, né? Sobre comércio exterior, sobre folhas e salários, sobre operações financeiras, né? É interessante a gente observar um pouquinho que isso tudo foi entregue à União, Estados e municípios. Dentro do universo de 100% desses tributos, de uma forma geral, arrecadados pelos entes políticos, dados extraídos de 2016, fonte da Receita Federal, dados da arrecadação do ano 2016, tá? 68,3% desse universo de incidências coube à União. Né? É importante notar que nós transferimos do universo de tributos arrecadados, se nós estivéssemos falando aqui somente da cidade de Joinville, 68% nós entregamos à União. Né? Da parcela que sobrou, em tese, 25,4% foi entregue aos estados, né, sobre a forma de tributação de IPVA, de ICMS, entre outros. Né, impostos, né, impostos e contribuições. Né, e apenas 6,3% ficou na cidade. É interessante que nós transferimos mais recursos para onde nós não vivemos, né, e deixamos muito pouco na localidade. E é justamente na localidade onde que nós temos a vida das pessoas, onde os fatos verdadeiramente acontecem. E é isso justamente que gera a nossa indignação, porque nós produzimos, geramos riquezas aqui, mas transferimos para o outro lado. E nós não vemos muitas vezes a devolução disso para a localidade, o que nos gera uma grande satisfação. Né? Percebam que das duas espécies tributárias que eu fiquei aqui, as contribuições sociais, basicamente todas, né, pertencem à União. A União arrecada a contribuição social das mais variadas formas, né? Sobre folha de salário, sobre receita, sobre concurso de prognóstico, sobre lucro, sobre intervenção do domínio econômico. E apenas duas não pertencem à União. Né? Dessas duas, aquelas cobradas sobre a folha de salário dos servidores públicos, né, para o custeio do regime próprio de previdência deles. No caso aqui de Joinville, né, para quem é servidor municipal, sabe que nós temos uma contribuição descontada na nossa folha de salário, que é designada para um instituto próprio, chamado IPREVILE. Né? Ou se o Estado tiver o seu regime próprio, também contribui para lá. E uma outra que também pertence aos municípios e ao Distrito Federal, e que nessa semana que está aí em curso, em fase de encerramento, já teve um debate na Câmara de Vereadores, né, sobre uma audiência pública para falar sobre a COSIP, né, a contribuição social para o custeio de serviços de iluminação pública. Não vou entrar aqui na história porque essa contribuição também tem toda uma história por trás dela, como que ela chegou nessa construção de status dessa modalidade de tributo. Né? Mas é importante perceber que no caso de Joinville, só para ter uma ideia, a gente está contribuindo muito mais em tese do que deveria dentro dessa contribuição, o que reforça novamente a indignação da população pelo quanto que é retirado. Né? É importante a gente ficar atento a esse universo de incidências, porque num momento posterior a gente vai falar sobre as incidências indiretas, né? Que é justamente o que nós chamamos de tributos invisíveis, né? Que nós pagamos e não enxergamos.